nesse momento, que nós possamos ter uma boa compreensão dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ou essa passagem de Marcos, capítulo 10, né, versículo 48 a 50, como foi da leitura da nossa amiga. E como vocês estão vendo o tema ali, está escrito, né? É preciso saber viver. Esse é o tema do dia. Não, esse não é o tema, essa é a música do Laerte que ele cantou aqui, a segunda música. É preciso saber viver, mas tem tudo a ver com aflições. Porque, na verdade, a letra da música diz que a gente tem o bem e o mal, mas que nós podemos escolher. É uma escolha nossa. É preciso saber viver. A maior verdade que tem dentro das aflições, do tema As Aflições, é essa. É preciso saber viver. Por que é preciso saber viver? Porque as aflições nada mais são do que o resultado das nossas escolhas. Se nós escolhemos o caminho do bem, o resultado desse bem vai ser bom para nós. Se vai ser bom, quer dizer que teremos menos pedras no nosso caminho. Se as escolhas que está no nosso livre-arbítrio, nós escolhermos pelo mal, escolher pelas coisas do mundo, né, assim dizendo, os vícios, nós vamos colher resultado desses vícios. E tudo isso está incluído nesse tema das aflições, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vivemos num momento de muitas aflições. Nós estamos desesperados nesse momento. Aqueles que deveriam nos dirigir estão perdidos. Presidente, governadores, prefeitos, eles não sabem para que lado que vão. Mas por sorte nós temos na espiritualidade, nas reuniões mediúnicas da Casa Espírita, onde a gente recebe comunicações dos espíritos nos falando: tenham paciência, porque nem mesmo o presidente, ou governadores, ou prefeitos, eles não sabem como agir nesse momento. Eles não têm preparo para uma pandemia. Então nós estamos cobrando o resultado desses políticos que deveriam nos representar, mas eles não estão preparados espiritualmente, eles não têm noção do que fazer. E eles estão fazendo o melhor que eles podem. Eles investiram na ciência, a ciência deu um retorno rapidamente, em questão de 1 ano já temos a vacina. É uma coisa assim fantástica o que a ciência vem fazendo. Mas nós precisamos controlar as nossas aflições, parar de culpar este ou aquele, porque nós estamos perdendo entes queridos, nós estamos perdendo familiares. Essas aflições estão nos incomodando por demais, porque nós estamos focalizando nas aflições, nas dificuldades, e nós estamos esquecendo que Deus está no comando e que nenhuma folha cai sem que Deus queira. E neste momento em que nós estamos passando por essa dificuldade, nós devemos confiar na providência divina. Porque Deus criou cada um de nós na simples ignorância, espíritos a terem uma vida. E essa vida, deste momento, esta encarnação, Ele não disse para nós: olha, você vai lá para viver 70 anos, 80 anos, 20 anos, 15 anos. Cada um de nós tem uma programação espiritual já pré-determinada. E nessa programação pré-determinada, provavelmente, algum ente querido nosso, ou até nós mesmos, possamos desencarnar pelo Covid. Mas está dentro da programação, porque nós encerramos, aqueles que estão desencarnando, é porque encerraram a sua passagem nesta encarnação. Assim como nós vemos alguém que desencarna por acidente automobilístico, acidente de moto, acidente que caiu em algum lugar, é porque a pessoa, se não foi imprevidente de tomar os devidos cuidados, é porque a pessoa tinha que desencarnar. Tem um livro do Chico Xavier, que é As Cartas de Chico para as mães dos motoqueiros. São 72 motoqueiros que desencarnaram no Brasil, logicamente que em tempos diferentes, mas mães amorosas e desesperadas que procuraram o Chico e receberam através do Chico uma carta explicando que o fato de o menino estar na garupa da moto da tia e ele se desprendeu e caiu, menino de 14 ou 15 anos, não foram um acidente do acaso. Estava programado para que ele desencarnasse. Então,
Nós estamos lutando contra as aflições, nós estamos lutando contra aquilo que Deus predeterminou para cada um de nós. É claro que nós não vamos deixar de ter os cuidados necessários que a ciência manda, mesmo que o nosso presidente não esteja assim bem alinhado, que os nossos governadores não estejam falando aquilo que nós gostaríamos de ouvir, os prefeitos também, não importa. Vamos tomar as informações principais, ter os cuidados necessários para nós evitarmos, com fé no futuro e com fé em Deus, porque Deus é que comanda a vida de cada um de nós. Então nós não estamos aqui no acaso, como se fosse um balão que você solta ali fora e você não tem a menor ideia para onde que esse balão vai voar. Não, nós temos um caminho, nós temos um direcionamento que nós devemos seguir. E essas aflições, momentaneamente, elas já foram prescritas para nós através de Francisco Cândido Xavier, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito de Humberto de Campos. Quem não leu, por favor, leiam esse livro, vejam que essas aflições estão lá, no capítulo 15 de Bezerra de Menezes, quando ele diz assim, que nos próximos 200 anos, isso em uma reunião que aconteceu no plano espiritual, no ano de 1800, onde Cristo presidiu essa reunião com vários espíritos de escola, onde ele escolhe Allan Kardec para ter uma nova encarnação no planeta Terra, onde ele viria codificar a doutrina espírita, onde ele escolhe Bezerra de Menezes, que seria o apóstolo do espiritismo no Brasil, que mesmo tendo nascido numa família católica, depois ele vira para o espiritismo, começa a trabalhar no espiritismo, e ele é considerado o 13º apóstolo do Cristo, Bezerra de Menezes. E nesse capítulo, nesse livro, narra lá que nesses 200 anos, começando no ano de 1857, nós teríamos muitas aflições no nosso planeta. E que seriam os primeiros 100 anos, seria da reinstalação do cristianismo primitivo. E que nos segundos 100 anos, seria de transformação para a mudança de provas de expiação. E que nesse segundo centenário, que seria até o ano de 2057, 1957 a 2057 aproximadamente, nós teríamos muitas aflições, muitos desastres que não estão no controle do homem e que nós passaríamos porque o mundo está passando por uma transformação e isso vai gerar uma aflição para nós. E essas aflições que geram para nós nada mais é do que resgate daquilo que nós fizemos em vidas passadas. Porque nós somos espíritos, nós somos espíritas, nós acreditamos na reencarnação. E como nós acreditamos na reencarnação, nós temos que concordar que nós vivemos nesses anos, nos últimos 2000 anos, pelo menos, do Cristo para cá, nós estamos inseridos em cada momento da história. Mais ou menos a espiritualidade fala que nós temos uma vida a cada 80, 100 anos. Uma vida está errado. Nós só temos uma vida, porque o espírito nunca cessa a vida do espírito. Mas nós temos uma encarnação. Muito obrigado. Nós temos uma encarnação aqui no planeta Terra, em torno de 80, 100 anos a gente volta a reencarnar, mais ou menos. Não é exato, mas mais ou menos isso. Quer dizer que nós ficamos mais 80 anos no plano espiritual, nos preparando para esta encarnação que a gente vem viver aqui. Se nós acreditamos nisso, que somos espíritos e que nós vamos, já vivemos e estamos vivendo e vamos desencarnar e vamos voltar a viver aqui, quer dizer que nós fizemos parte da perseguição dos cristãos. Nós fizemos parte de quando os cristãos perseguiram. Nós fizemos parte dos duelos. Nós fizemos parte, porque nós somos parte dessa história. E aí nós pegamos a nossa vivência nessa história e qual é o mal que nós praticamos em cada vida. Para trás. Para nós sabermos as nossas aflições. Para nós entendermos por que das dificuldades que nós estamos passando nessa vida. Porque nessa vida as pessoas podem fazer um comentário do tipo, mas olha, eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, eu auxilio, eu tenho auxiliado e as coisas não funcionam para mim. As coisas não dão certo, parece que nunca brilha aquilo que eu estou buscando. Eu sempre chego atrasado, eu não consigo a realização daquilo que eu estou buscando para mim. Porque está ligado com as nossas aflições, com as nossas dívidas do passado.
E aqui eu fui no dicionário para entender o que é aflição, para que nós tenhamos, que nós possamos fazer, segundo o Espiritismo, uma base, né, para compreendermos as aflições. E lá no dicionário está assim, que é estado do ânimo perturbado por causa do que o atormenta. Nós estamos perturbados por algo que nos atormenta, algo que nós sentimos. É o mesmo que a tribulação ou tormento. No caso seria aflição, é um nome feminino, e aflições é um nome feminino plural, que se refere a penas e trabalhos. Palavras relacionadas podem ser tormentos, aflitos, angústia, tristeza, flagelação, distração. Bom, eu escolhi ficar só com penas e trabalho. Por quê? Se nós vermos as nossas aflições como penas, é porque nós cometemos um delito. É como na nossa sociedade atual, alguém que comete um delito, ele tem uma pena. Se eu passar na luz vermelha, a câmera vai tirar foto e eu tenho uma pena. Eu tenho que pagar um valor para a cidade porque eu passei na luz vermelha. E assim por diante. Qualquer crime que nós imaginarmos, que nós cometermos dentro da nossa sociedade civil hoje, nós temos uma pena. E para resgatar essa pena é necessário o trabalho. Nós temos que trabalhar de alguma forma, pagar financeiramente, ou nós temos que restaurar aquilo que a gente danificou, de alguma forma você tem que trabalhar. Pois bem, como a gente vai ter que pagar aquilo que a gente, o erro que a gente cometeu, porque isso vai gerar uma aflição e nós temos que pagar. Jesus falou, ninguém sai daqui enquanto não pagar o último centavo. Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 13, quando ele fala dos atributos de Deus. E ele diz assim, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. Bom, eu coloquei toda a pergunta aqui, porque Divaldo Franco diz para nós que se nós lêssemos uma pergunta por dia do Livro dos Espíritos, nós aprenderíamos todo o Livro dos Espíritos. Então, é uma prática, porque na verdade o que me interessa dessa questão é só soberanamente justo e bom, porque nós estamos falando das aflições. E se nós temos um Deus que é justo e bom, por que é que Ele deixa que nós soframos? Por que é que Ele traz essas atribulações para nós? Nós podemos entender essas aflições como um castigo de Deus para cada um de nós? Seria uma forma de ver, mas aí nós vamos assim, mas por que esses castigos de Deus são diferentes? Né? E por que é que Deus iria castigar se Ele é justo e bom? Então a ideia de que as nossas aflições sejam um castigo, elas já vão por água abaixo nessa questão, que Deus é soberanamente bom e justo. Então não pode sair de uma árvore boa más frutos, e nem de uma árvore má sair bons frutos. Então, se Deus é soberanamente bom e justo, logo as nossas aflições não vêm de Deus. As nossas aflições têm uma outra causa. Então, nós temos aí Deus soberanamente bom e justo, as aflições são penas e trabalhos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 3, bem-aventurados os aflitos. Como compreender que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem? Soa meio estranho para nós, assim, mas eu preciso sofrer para poder ser um bem-aventurado? Mas Jesus, agora o Espiritismo vem esclarecer para nós, quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, aqueles que sabem viver as suas aflições com entendimento. Por que das minhas aflições? Aonde foi que eu arrumei essas aflições? Então, quando Jesus diz bem-aventurados, sim, seremos bem-aventurados, se soubermos viver e compreender essas aflições e pararmos de culpar os outros ou qualquer que seja, a não ser nós mesmos, porque a culpa vem de nós. E nesse tema ele fala sobre 3 pontos: a justiça das aflições,
E nós vimos a justiça das aflições, a causa atuais das aflições que nós estamos vivendo e as causas anteriores das aflições, aquilo que não pertence para agora. A justiça no Evangelho está que ela se baseia na vida futura e pode efetivar-se compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Se nós não acreditarmos na reencarnação, na vida futura, na continuidade do Espírito, que essa vida é contínua, não termina nunca, esse tema não faria o menor sentido. Porque vejamos, nós estamos vivendo nessa encarnação, cada um faz a sua autorreflexão. Eu não sei se você é rico, eu não sei se você é pobre, eu não sei se você tem alguma doença, eu não conheço a história de cada um aqui, mas cada um aqui tem uma história. O fato de eu não conhecer não quer dizer que não tenhamos uma história, assim como eu tenho a minha. Então, essa história vivida agora, a minha história, eu ia fazer um monte de reclamação. Nossa, mas eu passei por tantas dificuldades, por tantos perrengues de vida, e se fosse só uma vida, se fosse só essa vida, isso não faria o menor sentido. Mas quando nós trazemos a vida futura como uma perspectiva que nós já vivemos e vamos viver outras vidas, esse tema faz todo sentido. Porque daí eu estou colhendo as aflições daquilo que eu mesmo plantei no passado. Então, eu tenho uma horta aqui no meu passado que eu plantei. E no presente eu sou convidado a colher essa horta. Aí faz sentido. E o que eu plantar hoje no presente, eu vou ser convidado a colher no futuro. Quer dizer que a minha próxima encarnação, eu vou estar colhendo frutos do bem que eu pratiquei nesta encarnação. Então, aí faz sentido. Porque se fosse só uma vida, é só essa e acabou, as aflições não teriam sentido nenhum. Porque daí eu ia reclamar, por que é que eu venho pobre? Por que é que eu tenho que trabalhar todos os dias? E assim por diante, nós podemos enumerar milhões de questionamentos em relação à nossa vida. Porque nós só temos essa vida, e aí ela não é justa. E ainda assim o meu vizinho lá do lado vai dizer assim, mas peraí, você tem saúde, você tem um corpo perfeito, você pode falar, você pode ouvir, você pode trabalhar, você pode mover as mãos, as pernas, pode ir onde você quiser. Eu estou numa cadeira de roda. Cadê a justiça de Deus com este que está numa cadeira de roda? Se fosse somente uma vida, como alguns querem acreditar que seja. O Espiritismo vem dizer para nós que não, a vida futura é a colheita das nossas plantações atuais. Jesus promete isso aos aflitos da terra, né? Quer dizer, quando ele diz bem-aventurados os aflitos, é uma promessa de Jesus. E se Jesus está prometendo, não há por que nós duvidar disso, né? Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo, uma enganação, né? Se não fosse essa certeza no futuro, seria uma enganação, porque não é justo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Essa é uma questão que, se não for bem compreendida, nos leva a pensar que se eu pegar um pedaço de madeira e bater na minha cabeça, eu vou sofrer muito e eu vou progredir muito e vou ser muito feliz na outra, né? Então eu vou ficar batendo na minha cabeça. É claro que não é por aí, né? Sofrer para ser feliz é entender as nossas aflições, as causas das nossas aflições e vivenciar essas aflições com responsabilidade. É esse sofrimento que diz, se você sofrer, porque o que adianta eu ficar transferindo a responsabilidade das aflições atual para os outros? Não vai diminuir minhas aflições. Se eu transferir, não vai diminuir a minha responsabilidade. Se eu transferir, eu não vou pagar as penas que eu sou convidado a pagar, porque na verdade essa encarnação é uma oportunidade de pagamento. Então é fantástica essa encarnação que nós estamos vivendo. E como diz a música, é preciso saber viver. Escolha, faça escolha. Você quer escolher o bem, você quer escolher o mal, livre-arbítrio, a inteligência, a razão que nós temos e que nós podemos questionar se isso está certo, se isso não está certo, se devemos fazer caridade, se não devemos fazer a caridade. E aí nós vamos fazendo as nossas escolhas e vamos quitando, porque o trabalho no bem, ele elimina a maior parte das nossas aflições.
Porque nós estamos resgatando, nós estamos pagando. Porque essas aflições foram adquiridas em vidas anteriores por erros cometidos contra a sociedade ou contra os nossos semelhantes. Quando você se propõe a fazer a caridade, você está pagando esses erros que você cometeu no passado. E já você para de culpar os outros, porque você tem um entendimento do porquê das aflições que você está passando. Mas então pergunta-se por que uns sofrem mais do que os outros. Dentre nós tem pessoas que têm uma vida mais difícil, uma cruz mais pesada, e a gente observa isso. Eu estava vendo um vídeo de propaganda para doação de $19 para o Hospital São Judas, Hospital de Câncer para criança, e você via aquelas mães. Primeiro você vê uma criança, um baby de colo, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 5, verdadeiros anjos, e aquelas mães chorando, pedindo pelo amor de Deus o auxílio para os seus filhos. E daí você se questiona, mas por que uma criança daquela ali, que não fez nada nessa vida, tenha que passar por tamanha provação, tamanha dificuldade? E a mãe e o pai que estão ali fazendo tudo aquilo que está no seu alcance para poder curar o seu filho. Por que essas pessoas passam por isso? E o outro tem um filho, outro casal tem um filho que não tem câncer, que não tem doença nenhuma, que está perfeitamente com saúde. Cadê a justiça divina? Por que disso? Se não for com as consequências dos nossos atos do passado, nós não temos como compreender isso. Agora, com a compreensão da vida passada e da vida futura, fica fácil de nós entendermos isso. É como se nós pegássemos, sei lá, 3 pessoas e dissesse: olha, vai ali na Fair Street, entra na loja ali, é uma loja de vícios, pode comprar quantos vícios você quiser. Então a primeira vai lá e compra 2 vícios, a segunda vai e compra 6 vícios, a terceira vai e compra 10 vícios. É vício. Cada um comprou os vícios que quis, a loja está aberta, pode desenvolver os vícios que você quer. A pessoa vive, alimenta esses vícios durante esta encarnação e desencarna e vai para a cidade espiritual de Nurk e fica lá mais um período estudando. Monte Terra também. Bom, cada cidade tem a sua, né? Nós estamos aqui hoje falando de Nurk, mas cada cidade tem a sua cidade espiritual e cada devedor tem a sua loja de vícios. Mas que ele diz a música, não esqueça, também tem a loja do bem. A escolha é sua. Qual loja que você vai querer entrar? Mas alguns de nós entram na loja do vício e adquirem esses vícios. Quando chega lá em cima, diz: olha, você foi lá na loja e você comprou 3 vícios. Ah, mas eu não quero esses vícios, né? Os vícios não cabem nesse mundo espiritual que eu estou agora. Ah, então volta lá e paga, se deve lá. Então você reencarna novamente e vem aqui e você tem que ir lá. Aquele que comprou 3 vícios vai ter que pagar 3 vícios, mas o que comprou 6 vai ter que pagar o dobro. O que comprou 10 vai ter que pagar o triplo, um pouco mais. Por que uns sofrem mais do que os outros? Porque foram mais vezes na loja do vício, adquiriram mais vícios e eles terão que pagar, porque ninguém sairá daqui enquanto não pagar o último centavo. Aquele que não foi na loja do vício, que foi na loja da caridade, na loja do bem e adquiriu virtudes, essas virtudes vai te dar mais tranquilidade e vai remover as dificuldades do seu caminho. Então, por que uns sofrem mais do que outros? Pelas escolhas que fazemos, pelo nosso livre-arbítrio. Resultado, todos nós teremos que colher o resultado das nossas escolhas, ninguém está livre. Nesse livro, esse aqui está no Evangelho, o livro aqui é só uma observação para me falar do livro, senão eu esqueço o nome dos livros. Livro Calvário da Libertação, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Victor Hugo. E eu só peguei 2 personagens, porque são 12 personagens ou mais, e são 2 vidas, então nós estaremos falando 30 nomes aqui, nem eu ia saber para falar. Enfim, eu peguei a Dona Maria Leonor e o Roberto Domênico, que são marido e mulher. Eles tiveram uma vida na Espanha, e nessa vida da Espanha, a Maria Leonor era uma filha de um grande fazendeiro, e ela não seguiu as regras daquela época, as leis da vida social, né? Que ela poderia se casar, mas desde que houvesse a apresentação de seu pai para o futuro noivo.
Se isso não ocorresse, era considerado como se você foi desonrado. O pai dela sentia ser desonrado, era um costume daquela época. E o pai, numa viagem para Madrid, ele foi, a filha aproveitou a oportunidade, juntamente com seu irmão, e vai para o palácio do Roberto Domênico, que naquela encarnação na Espanha ele tinha outro nome, e ela acaba se casando com ele sem o consentimento do pai. O pai se sentiu desonrado, foi à forra, e nessa o genro mata o sogro. E aí veja que situação, né? O genro matar o pai da esposa, que é um clima muito pesado, né? E eles adquiriram essa dívida nessa encarnação na Espanha. A outra encarnação agora vem no Brasil. É hora deles pagar, resgatar essas vicissitudes que eles adquiriram, essas aflições que eles adquiriram na Espanha, naquela vida de lá. Agora eles estão vivendo no Brasil. Ela, Dona Maria Leonor, agora é uma moça muito linda, muito bonita. O Roberto Domênico é filho de um empresário do ramo de madeira, muito rico, com, né, posses, só que ela é muito pobre, vive na periferia. Lógico, a família dele não quer o casamento, porque ela não está à altura do filho para se casar. E ela é uma pessoa assim, totalmente voltada para o bem. Ela entende a situação da família do namorado e ela diz, não, a sua família está com a razão, o melhor é nós não nos casarmos, porque isso não vai dar certo. São classes diferentes, procure uma outra. Mas a mãe dela não era assim uma pessoa tão equilibrada moralmente, e a mãe dela arma tudo para que ela case, porque a mãe dela estava visualizando o dinheiro dele. Ela ia ter uma vida boa, porque o genro ia ser rico. E eles acabam, com essa força da mãe dela, acaba que eles casam. O pai do Roberto deserdou ele, e ele ficou sem nada. E aí a mulher, a Maria Leonor, começou a trabalhar, uma pessoa muito séria, trabalhava, auxiliava, tudo que podia. Tiveram 2 filhos e ela cuidava do filho e cuidava do marido. O marido se tornou alcoólatra, porque ele já trazia aflições de vidas anteriores. Ele não conseguiu nessa vida vencer as suas dificuldades. E a Maria Leonor foi a que segurou. E ela fazia tanto bem, além de cuidar da sua família, auxiliar a comunidade, as pessoas que estavam doentes, que automaticamente ela foi desenvolvendo a mediunidade. E com o desenvolvimento dessa mediunidade, e ela ajudava sempre, uma região pobre, não tinha médico, alguém ia parir, chama a Dona Maria Leonor que ela é parteira. E ela começou a ser parteira, fazer parto. Cada vez que tinha alguém em trabalho de parto, era a Dona Maria Leonor que chamavam lá. Mas uma vida sofrida, e a família abastada, mas não do esposo, mas não queriam ajudar porque ele ofendeu a família, né? O orgulho que fala mais alto. E ela levou uma vida, mas tão difícil, tão complicada nessa obra, que vocês terão que ler para compreender exatamente o contexto da obra. Eu aqui só estou explanando as aflições que essa Dona Maria Leonor passou. Chega um momento assim, quando ela está mais equilibrada e que ela consegue auxiliar mais e ela tem problemas de saúde, ela recebe uma proposta de um médico da cidade, um obstetra. E ele diz para ela, olha, você vem trabalhar comigo, porque ela fazia muitos partos e ele estava perdendo clientela. Então, ele ofereceu dinheiro para ela, para que ela fosse trabalhar com ele, e ela continuaria fazendo, mas ele cobraria por isso, né? E ela levaria uma parte. Mas ela já era uma médium em desenvolvimento, já tinha sido começado a frequentar uma casa espírita, estava sendo orientada de como usar sua mediunidade, a importância da orientação na casa espírita, né? De como você utilizar a sua mediunidade para o bem, a mediunidade com Jesus e não para benefício. Ela, logicamente, recusa a proposta. E o Roberto Domênico queria dinheiro. Bom, como é que eu faço para arrumar dinheiro? Trabalhar eu não quero porque eu não gosto. Então tá bom, vou roubar. Foi no bar, arrumou um comparsa e com esse comparsa resolveram assaltar o pai dele. Então foram roubar a madeireira do pai lá. Chegaram lá, o cofre estava cheio de dinheiro, só que o comparsa era mais bandido do que ele. O comparsa pegou o dinheiro, conforme o programado, matou o pai dele. Quando ele viu, ele falou assim, mas não estava suposto você matar meu pai, era só para roubar o dinheiro. E ele matou o pai do comparsa, aí o comparsa pegou e matou ele. Quando ele mata ele, esse crime que ele cometeu, acontece que ele entrou em choque. Ele não conseguia, ele não falou mais, ele não respondia por mais, ele ficou caído no local.
com as bolsas de dinheiro ali, com o amigo dele morto, com o pai dele morto, e ele entrou num choque que eu não sei explicar psicologicamente como é que é esse choque, mas ele paralisou totalmente. Não respondia, não falava nem nada, ele foi tirado dali, levado para a cadeia, saiu da cadeia, levaram para um hospital de recuperação e ele ficou internado por 10 anos. Nossa. E a dona Maria Leonor trabalhando, lavando roupa, cuidando das pessoas para poder ganhar o sustento. Nesse meio tempo, a Maria Leonor ganhou o respeito da família, porque a família, senão, ela não é interesseira. Porque olha as dificuldades que ela está passando e ela não faz uma reclamação. Ela nunca bateu a nossa porta para pedir um centavo para amenizar a dificuldade dela. E ela cuida dos 2 netos, né, que são netos da avó, né, porque o avô havia sido assassinado. Então nessa história, ela vai vivendo as suas aflições parte a parte sem reclamação. É nesse aspecto que diz assim, viver, sofrer para ser feliz. Não é que nós tenhamos que nos bater na cabeça, é esse sofrer, é aceitar a sua cruz e caminhar. Porque Jesus está no caminho, esse é o caminho que nós estamos buscando, que nós temos que alcançar. E ela vive esse momento, e o pessoal do Centro Espírita estava sabendo da situação dela. O pessoal do Centro Espírita arrumou trabalho para os seus 2 filhos, porque já estavam em época de trabalhar. Então já começou a dar uma organizada na família da Dona Maria Leonor. O presidente da casa falou, seria bom que você visitasse seu marido, né? Porque ele está criminoso, mas ele não é um criminoso. Ele está, é diferente de ser, porque ele pode ser recuperado. Então ela vai lá e faz uma visita, ela é médium, e ela tem os benfeitores do médium que acompanham. Quando ela chega no hospício onde ele está internado, os benfeitores começam a aplicar passes nele, e ele tem uma recuperação da memória, de parte da memória. Olha o amor de Deus por nós. Ele tem recuperação de parte da memória. Ele lembra da esposa, ele lembra dos filhos, lembra do irmão, mas ele não lembra que ele assassinou o companheiro dele, que assassinou o pai dele. Ele não lembra daquele evento no qual ele estava inserido. Aquilo não foi permitido para que ele lembrasse. Isso é amor de Deus por nós, para nos dar a possibilidade do reerguimento e do reequilíbrio. Então, ele começa a recuperar, as visitas dela começam a se transformar mais frequentes, e ele, com mais de 1 ano, ele sai do manicômio com a orientação médica, que ele estava melhorando e que ele poderia sair, ele poderia viver em sociedade novamente. E ele volta a ser inserido, e essa Maria Leonor sofreu todas as vicissitudes dela, todas as aflições que a vida lhe pôs, sem reclamar. Só que aí o irmão do marido dela, o cunhado dela no caso, vendo aquela ação daquela mulher, que era uma mulher honesta, trabalhadeira, ele passa a auxiliar ela financeiramente, passa a frequentar sua casa, e ela começa a fazer pregação do Evangelho para eles. E ela consegue transformar toda a família, exceto o marido, toda a família, eles se tornam espíritas. Não que se tornar espírita seja a salvação, gente. Nós precisamos entender sempre, o espiritismo é uma ferramenta que ela é benéfica para nós. Assim como a igreja evangélica é uma ferramenta que é benéfica para os evangélicos. O católico é uma ferramenta benéfica. Cada um está com a ferramenta que precisa para fazer a sua evolução. Então ela transforma aquelas pessoas em espíritas, o benefício não por ser espírita, mas o benefício é porque eram ovelhas perdidas, que não tinham segmento religioso, que não acreditavam em Deus, mas o trabalho da Maria Leonor, ela trouxe todos para uma situação onde eles passaram a trabalhar dentro do Evangelho de Jesus. Então esse é o trabalho. Ela venceu as aflições dela, todas as dificuldades que a vida lhe apresentou, ela tomou com pulso firme e resolveu cada uma na medida das suas forças, na medida das suas condições, e sempre fazendo a escolha para o bem. O dinheiro não contou mais forte na vida dela. Então é uma maneira de você encarar as aflições e sabendo. Ela tinha consciência, porque ela era médium, e ela tinha consciência que na Espanha ela havia se comprometido. Por dinheiro e pelo prazer de poder ir em festas, ela se casou sem autorização do pai. E agora nessa encarnação,
ela vem sofrer todas essas aflições. E daí você põe a culpa em Deus. Ah, Deus está me castigando por algum motivo, não sei porquê, mas algum motivo Deus está me castigando. E aí a gente vai vendo que não é castigo de Deus, que na verdade é resultado daquilo que nós plantamos, nós somos convidados a colher. Enrolados, né? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feitos que justifique essas posições. Nós vemos isso todo dia, toda hora, né? Por que eu sou empregado e o outro é meu patrão? Porque, sabe, é muitos porquê. É muitos porquê e nós esquecemos de dizer assim, olha, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, se eu sou pintor, como é meu caso, eu sou pintor na construção civil, o outro é doutor, o outro é engenheiro, o outro é carpinteiro, a mulher é house cleaner, tem homem também de house cleaner. Cada um está fazendo a sua função, ganhando o seu dinheiro. A única coisa que nós temos que fazer é honesto o que você está fazendo. Não importa a função que você está desenvolvendo, mas que ela seja honesta, para que você elimine as suas aflições e você vai entender essas diferentes posições que cada um ocupa. Deus dá a cada um aquilo que consegue administrar. Então, se hoje estamos na condição de pobre, provavelmente trabalhando sério, adquirindo os bens materiais para diminuírem as nossas aflições, porque vejam bem, em nenhum momento o Evangelho diz para nós não adquirirmos os bens materiais. Eles adquiram, diminuam o sofrimento das vossas vidas. É isso que ele está falando. Mas façam isso dentro da moralidade, dentro do respeito e dentro de uma coisa que você nunca vai cometer um crime para se dar bem. Porque senão, na próxima encarnação, a gente vai nascer naquela situação deplorável que a gente vê alguns espíritos e a gente se pergunta por que Deus deixou esse espírito viver essa condição. Deus não deixou, foi esse espírito que fez a sua própria escolha. Esse é o entendimento que nós temos que trazer. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem uma história de que o seu amigo se deu bem, mas você não se deu tão bem assim. Ou você se deu bem e seu amigo não se deu tão bem assim. Por quê? Merecimento. Cada um tem um merecimento, cada um tem um porquê das coisas. Na nossa cidade nós temos em Monverno, né? Nossa, já comprei a cidade, viu? Em Monverno, como eu trabalho na construção, eu tenho muitos amigos dentro da construção, então nós temos muitas histórias dentro da construção. E nós temos amigos lá que chegaram aqui nos Estados Unidos por volta de 2008, 2010, por aí, há uns 10 anos. Chegaram e começaram a trabalhar na construção, aprenderam a função, por algum motivo esbarraram com um contrato que começou a passar trabalho, montaram companhia que tem vários funcionários e estão indo assim super bem e você olha para eles e diz, escuta, mas qual é a diferença deles? Por outro que está aqui há 20 anos fazendo a mesma coisa, trabalha, também é profissional igual, nem melhor nem pior, faz o mesmo trabalho, mas não consegue nenhum contrato que te passe trabalho. O outro está aqui há 30 anos, fala inglês, é cidadão americano, já venceu essa dificuldade, é um profissional competente, responsável, faz um serviço bem feito, mas ele só consegue trabalhar de part-time, ele não consegue ser dono de uma companhia. Mas esse é o país da oportunidade, alguma coisa está errada. Olha, causas anteriores. Se nós não encontrarmos a causa das nossas aflições nessa vida, elas estão ligadas em vidas passadas. Então, a gente tem que continuar perseverando, lutando com honestidade, porque por alguma razão não é para termos companhia ou para ganhar mais daquilo que estamos ganhando. Talvez seja o momento de nós aprendermos a administrar o pouco que ganhamos agora e desenvolver a paciência. E que numa vida futura nós tenhamos as facilidades, ou talvez em vidas passadas nós tenhamos desdenhado dessas oportunidades, tenhamos feito mau uso das oportunidades e agora as aflições vêm nos convidando a resgatar. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente em todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus.
ser soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se por meio de ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, pelas palavras do Espírito. Então, Deus colocou essas aflições, nós não compreendíamos, Ele mandou o Espiritismo para nós, o Consolador prometido, para que explicasse essas causas, né, essas aflições, e Ele diz, as vicissitudes derivam de uma causa, pois que essa causa é justa. Se a causa é justa, não cabe a nós reclamarmos dessa causa. A causa é justa. É que nós não temos ainda uma fé, nós não acreditamos realmente que somos espíritos, que já vivemos, estamos vivendo e vamos viver outras vidas. Quando nós tivermos isso mais confiante em nós, essa confiança de que nós somos responsáveis, nós vamos entender que essa causa há de ser justa, porque Deus é justo. As causas atuais das aflições. As causas atuais, elas são, na maioria das vezes, 80%, são por atitudes tomadas por nós mesmos nesta encarnação. Então as aflições que nós estamos sofrendo nesse momento são por decisões que nós tomamos nessa vida. Porque nós dizemos assim, mas muitas das causas estão em vidas anteriores. Tem algumas que estão em vidas anteriores, mas a maioria delas fazem parte dessa. Ele diz assim, as duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que as suporta. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quer dizer, são esses vícios que nos comandam na hora de tomar as decisões, e essas decisões vão trazer aflições para nós, pelas nossas decisões. Porque somos imprevidentes, às vezes, somos orgulhosos, às vezes por ambição. Por ambição a um cargo, a gente passa por cima dos companheiros, passa por cima do que é certo, passa por cima da moral, e aí a gente consegue aquilo que quer, mas há um preço a ser pago no futuro. Como nós estamos em cima da hora, nós vamos dar uma corridinha aqui. Quantos se arruinam por falta de ordem e de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. É uma situação que nos leva a pensar no momento de tomar decisão. Tem que refletir muito bem. As nossas decisões terão consequências e nós seremos convidados a pagar por essas consequências. Essas decisões terão penas. Essas penas terão trabalhos. Então, é a nossa decisão, a nossa escolha, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos por não lhes combaterem desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem, falta de deferência, como que são tratados, da ingratidão deles. Quer dizer, é um alerta para os pais de ser aquilo que Jesus falou, sim, sim, não, não. Aquilo que tem que ser sim, diga sim. Aquilo que tem que ser não, tem que ser não. Não é porque seu filho... É complicado, gente. Porque, eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinhos. E eu amo meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Como que eu vou dizer algo não para eles? Para mim é complicado. Então eu não quero nem estar no lugar do pai e da mãe, porque deve ser muito difícil um pai e uma mãe dizer não para o seu filho. O coração está falando que sim, faz o que você quiser, não tem problema, né?
meu amor é meu filho, é minha vida, é mais importante do que eu. Um pai e uma mãe faz isso. Mas é importante o que Jesus falou, sim, sim, não, não. Pensarmos de como educá-los, de como dar uma vida melhor para eles. É a prática do sim, sim, não, não. Aquilo que pode e aquilo que não pode, para nós não termos no futuro que colhermos. Esse livro, Sexo e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo Manuel Filomeno de Miranda, é um livro que trata de espíritos que estavam sexo e obsessão. Então, nós estávamos falando de Nur, que é a cidade espiritual. Bom, a sexualidade também tem a cidade espiritual. Nessa cidade espiritual do sexo, aquilo que as pessoas imaginam existe. Lendo esse livro vocês vão entender a descrição da cidade do sexo. Espíritos totalmente comprometidos estão vivendo aí. Esses espíritos precisou de vários benfeitores, dentre eles Bezerra de Menezes, um médium muito responsável, muito ciente da sua responsabilidade, da mediunidade com Jesus. Numa reunião mediúnica, esses espíritos são trazidos para serem tratados, como descreve no livro. Quando vocês lerem o livro, vocês vão compreender exatamente isso. São espíritos que estão nesse mundo espiritual há mais de 1000 anos, que são espíritos comprometidos com a pedofilia e com todo tipo de escolha, de imaginação sexual que se possa imaginar. Mas eles estão há 1000 anos e eles precisam ser resgatados. Por que eles precisam ser resgatados? Porque a mãe deles vem rezando para eles há 1000 anos, para que eles saiam dessa situação de espíritos comprometidos pelas suas escolhas. Eles estavam envolvidos com o que há de pior na sexualidade. E a mãe rezando e tal, eles são trazidos para a reunião mediúnica com uma capacidade de dívida muito grande, uma coisa assim absurda, a dívida desses espíritos. E tudo bem, eles são trazidos, não, eles não são trazidos, não pensa que eles olham aqui, vamos ali na reunião mediúnica, não. Eles são escoltados com cachorro, com animais ferozes do mundo espiritual, para que esses espíritos não, eles são realmente levados ali meio que à força, né, para essa reunião mediúnica. E ali eles recebem todo o auxílio e esses espíritos deixam-se dobrar, né, pelo amor do dialogador da reunião mediúnica, concordam com essa necessidade de reencarnação. Tudo bem, a gente concorda em reencarnar, mas espera aí, quem que vai querer ser mãe de vocês? Porque não tinha ninguém que quisesse ser mãe daqueles espíritos. A mãe dele, de 1000 anos atrás, ela disse assim, eu concordo em reencarnar, mas eles não são merecedores de ter uma mãe, porque eles destruíram todos os lares há 1000 anos atrás. Eles entravam num lar e roubavam crianças para a pedofilia. Eles não eram merecedores de ter uma mãe. Mas a mãe de 1000 anos atrás, ela concorda, então a espiritualidade diz, tudo bem, você vai reencarnar, você vai receber esses espíritos como filhos, mas você irá desencarnar logo após o parto. E eles serão entregues. E qual é a condição desses espíritos? Eles vão vir sem perna, sem braço, sem falar e sem ouvir. Eles serão 100% dependentes. Mas por que de tantas dificuldades para um espírito reencarnante? Pelas aflições que ele adquiriu, pelas famílias que ele destruiu, a dívida que ele adquiriu como espírito, há uma hora que tem que começar a ser paga. Então, quando nós vemos, nós julgamos espíritos que nascem em condições que você diz assim, meu Deus, por que tanta dificuldade para um só? A gente vai observando que isso está ligado com o seu passado, com aquilo que eles fizeram, com as dívidas que eles têm, e que eles estão tendo a oportunidade generosa de Deus de começar a pagar. Porque Deus não escolhe, Deus não tem privilégio. Deus trata todos nós com a mesma situação, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, mas com a mesma responsabilidade. Então, esses espíritos estão recebendo essa oportunidade reencarnatória. Aqui nós vamos pular, aqui nós vamos pular. Causas anteriores é sobre esse livro, né? E para encerrar eu coloquei a leitura inicial. Eu não sei se foi escolhido pela casa ou se foi por acaso, né? Foi por acaso. Mas eu coloquei aqui o cego Bartimeu, né?
que ele volta a enxergar. Era a leitura inicial. Uau. E a música dizia que tem que saber viver, né? Uau. Então está tudo conectado, nada que a gente faz é por acaso, é a espiritualidade nos dirigindo. A história do cego Bartimeu que volta a enxergar, na verdade ele estava cego e ele sabia que Jesus ia passar pelo caminho. Então ele está ali gritando, né? Filho de Davi, só você pode me curar. Filho de Davi, só você pode me curar. E os outros diziam, pô, fica quieto, está incomodando todo mundo. Porque imagina se alguém começa a gritar aqui, todo mundo vai olhar e falar, opa, para de gritar, né? A gente já faz isso quando toca o telefone de alguém, imagina se o cara gritar. Então o cego Bartimeu, ele ficava gritando, filho de Davi, você pode me curar. E os outros falavam, fica quieto, fica quieto. E Jesus fala, traga ele aqui. Porque ele estava à beira do caminho. Eu escrevi ali, à beira do caminho. O cego estava à beira do caminho. Quando Jesus fala, traga ele aqui, o cego Bartimeu tira a capa, que a leitura falou das capas que nós temos. Gente, vamos tirar a capa. Mas só que a capa daquela época, quem tinha aquela capa, significava alguém que precisava pedir para a sobrevivência. E que as pessoas poderiam ajudar porque era como se ele tivesse uma carteirinha de cego, era a capa, de necessitado, né? De mendigo. Então, quando Jesus diz, traga ele aqui, ele tira a capa. Olha a fé dele, ele acreditava, mas ele já estava gritando que o filho de Davi poderia curá-lo. E ele joga a capa e vai ao encontro de Jesus. E Jesus restitui a visão para o cego Bartimeu. E o cego Bartimeu começa a seguir Jesus pelo caminho. Antes ele estava ao lado do caminho, à beira do caminho. Agora ele passa a seguir Jesus pelo caminho. Esse é o convite para nós. Nós temos as nossas aflições. Elas são justas, não importando se elas são causas atuais ou causas anteriores a essa vida. O que Jesus está nos convidando é para tirarmos a capa do vitimismo, né, ou do castigo, e seguirmos Jesus pelo caminho. Se seguirmos Jesus, e seguir Jesus significa praticar os seus ensinamentos. Se nós estivermos praticando esses ensinamentos, por certo que nós vamos conseguir vencer essas aflições. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe pela oportunidade de trabalho.